Blackwood e seu mistério. Era uma noite de tempestade e a chuva batia violentamente contra as janelas do velho e sombrio castelo no topo da colina. O vento soprava forte, fazendo os galhos das árvores se contorcerem como se fossem mãos esqueléticas tentando alcançar algo. O jovem herdeiro do castelo, chamado Edward, estava sentado na sala de estar, tentando desvendar o mistério que rodeava sua família há gerações. Ele havia encontrado uma antiga caixa de madeira escondida em uma alcova secreta atrás de uma estante de livros. Dentro da caixa havia uma série de diários antigos e documentos escritos em uma linguagem que ele não conseguia entender. Edward passou horas tentando decifrar os escritos, mas sem sucesso. Ele começou a se sentir frustrado e cansado, então decidiu ir se deitar. Mas, antes de ir, ele ouviu uma batida na porta da frente. Ele foi até lá e abriu a porta, mas não havia ninguém lá. Ele olhou ao redor, mas não viu nada além da escuridão e da chuva. Ele decidiu ignorar o som e subiu as escadas para seu quarto. Quando estava prestes a adormecer, ouviu outra batida, desta vez mais forte e insistente. Ele se levantou e foi até a janela, mas não viu nada além da escuridão. Ele decidiu investigar. Edward desceu as escadas e foi até a porta da frente, mas desta vez ela estava trancada. Ele tentou abrir, mas a porta estava presa. Ele começou a se sentir nervoso e decidiu chamar a polícia. Quando a polícia chegou, eles encontraram Edward trancado no castelo. Ele estava completamente desesperado e sem saber o que havia acontecido. A polícia começou a investigar o caso, mas não encontrou nenhuma evidência de violência ou arrombamento. Eles decidiram deixar Edward sozinho para que ele pudesse se recuperar do choque. Os dias se passaram e Edward começou a se recuperar, mas ele ainda estava obcecado com o mistério do castelo. Ele decidiu contratar um investigador particular para ajudá-lo a desvendar o mistério. Juntos, eles começaram a investigar os antigos documentos e diários que ele havia encontrado. Eles descobriram que o castelo havia sido construído há mais de 500 anos por um homem chamado Lord Blackwood. Lord Blackwood era conhecido por sua paixão pelo ocultismo e pela prática de rituais sinistros. Ele havia construído o castelo como um lugar para realizar suas práticas, e havia escondido vários quartos secretos e passagens escondidas ao longo do castelo. Edward e o investigador particular começaram a explorar os quartos secretos e as passagens escondidas. Eles descobriram que havia um quarto específico no subsolo do castelo, onde Lord Blackwood realizava seus rituais mais sombrios. Eles decidiram investigar o quarto e, quando entraram, descobriram um altar coberto de símbolos estranhos e velas acesas. Eles também encontraram um diário escrito por Lord Blackwood, que descrevia em detalhes seus rituais e as coisas terríveis que ele havia feito. Enquanto liam o diário, eles ouviram batidas na porta do quarto. Eles se viram para ver uma figura sombria parada na porta. A figura começou a se aproximar deles e eles tentaram sair correndo, mas a porta estava trancada. Eles estavam presos e não havia como escapar. A figura se aproximou cada vez mais e eles viram que era Lord Blackwood, mas ele havia sido ressuscitado pelos rituais que havia realizado. Ele os ameaçou dizendo que eles nunca sairiam vivos do castelo. Edward e o investigador particular lutaram para escapar, mas Lord Blackwood era muito poderoso. Eles finalmente conseguiram escapar e correram para fora do castelo, mas não sem antes destruir todos os documentos e objetos relacionados aos rituais de Lord Blackwood. Eles nunca contaram a ninguém sobre o que havia acontecido no castelo, mas nunca mais voltaram lá. Eles sabiam que Lord Blackwood ainda estava lá, esperando para atacar novamente. O castelo ficou abandonado e assombrado pelos espíritos de Lord Blackwood e de suas vítimas. Este é o mistério assustador que rodeia o velho castelo na colina, e muitos dizem que ainda é possível ouvir as batidas na porta e os gritos dos espíritos presos lá até hoje.